Está começando mais uma vez pela TV Novo Tempo, seu programa Evidências na busca dos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A história mundial é comumente dividida em antes e depois de Cristo. Convencionalmente, os livros trazem as datas mais antigas, acompanhadas das siglas que você já deve estar familiarizado. AC vem do latim ante Cristo e quer dizer antes de Cristo. Aplica-se a datas anteriores à era cristã. AD, também bastante comum, abrevia a referência Annus Domini, que quer dizer ano do Senhor Jesus Cristo. O DC, que aparece em alguns livros, seria o sinônimo traduzido do anterior e que também significa depois de Cristo. Tem, portanto, a mesma função de AD. Escritores que talvez prefiram não usar a Cristo como referência histórica, como judeus, por exemplo, costumam alterar essas siglas para EC e AEC, que alguns livros abreviam respectivamente como Era Comum e Antes da Era Comum. Mas seja como for, o nascimento de Jesus ainda continua sendo o centro de nossa cronologia básica, e isto ninguém pode negar. E como começou esse costume de datar os eventos antes e depois de Jesus Cristo? Uma antiga forma usada por autores romanos para contar os acontecimentos era utilizar as siglas AUC, uma abreviatura para Ab Urbi Condita, uma expressão latina que significa desde a fundação da cidade. Para os latinos, a fundação da cidade de Roma era o marco para a sua contagem, para a contagem de sua cronologia. Assim, quando diziam que algo aconteceu no ano 723 AUC, eles queriam dizer que aquilo ocorreu 723 anos antes da fundação da cidade de Roma. A equiparação dessa forma de datação com o atual calendário gregoriano ajuda a determinar, ainda que aproximadamente, a cronologia dos eventos da vida de Jesus. Já o atual sistema cronológico, dividido em antes e depois de Cristo, surgiu mais tarde, no século VI. Tudo começou quando o monge cronologista Dionísio Exíguo resolveu datar as coisas a partir do nascimento de Jesus. Assim, ele atribuiu o 1º de janeiro do ano 1 DC ao 46º ano do calendário reformado de Júlio César. Isto equivaleria ao ano 753 AUC, ou, como dissemos, 753 anos após a fundação de Roma. Ocorre, no entanto, que Dionísio cometeu um erro de quase meia década que perpetuou nos calendários seguintes. Foi somente no século XVI que Varo, outro monge cronologista, percebeu o deslize. Na verdade, a era cristã deveria ter começado realmente entre os anos 747 e 749 AUC. Deste modo, todas as datas atuais deveriam ser avançadas em pelo menos 4 ou 5 ou até 6 anos. E por que então isto não foi feito? Simples, devido à confusão que daria para corrigir o equívoco de Dionísio. Imagine mudar todos os livros, todas as datas convencionais da história humana. O Brasil, por exemplo, teria sido descoberto em 1505 e não em 1500, conforme a data convencional, e a independência proclamada seria em 1827 e não em 1822. Isso sem contar que é difícil saber se o retrocesso deveria ser de 4, 5 ou até 6 anos. Como se pode ver, o transtorno que isso causaria acabou deixando que o erro se firmasse, se perpetuasse ao longo dos anos. Portanto, por mais irônico que pareça, devido a esse erro de Dionísio, podemos dizer que Jesus nasceu antes de Cristo, pois o ano 1 DC era o ano em que ele já teria 4, 5 ou até 6 aninhos de idade. Mas como chegou-se a essa conclusão de que o ano 1 não corresponderia em realidade ao nascimento do nosso Senhor? O elemento mais simples que demonstra o erro do cronologista medieval seria a morte de Herodes o Grande. Você sabe, Herodes foi o cruel monarca que tentou matar Jesus e, para isto, ordenou a execução de várias criancinhas em Belém. Ora, de acordo com a história secular, Herodes morreu entre 4 e 3 a.C. Logo, Cristo só poderia ter nascido em algum período antes disso. A maior parte dos autores acredita que Herodes morreu entre 29 de março e 11 de abril do ano 4 a.C. Isso é sabido por causa de uma citação de Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, que diz que a sua morte, a morte de Herodes, se deu próxima a uma Páscoa antecedida pela ocorrência de um eclipse.
Segundo a astronomia, de fato houve um eclipse lunar visível na Judeia entre 12 e 13 de março do ano 4 a.C. Esse deve ser o evento astronômico mencionado por Joséfo, pois está muito próximo de uma festa de Páscoa que naquele ano cairia no dia 11 de abril. Logo, esses seriam os limites da morte de Herodes e Jesus, é claro, não poderia nascer depois disso. Há, contudo, outra teoria cronológica para a morte de Herodes que também merece ser considerada. Embora a maior parte dos acadêmicos inclina-se a favor do ano 4 a.C., temos outra hipótese. É que o próprio Joséfo diz o seguinte a respeito da morte desse rei tão cruel. Ele afirma: Herodes morreu depois de reinar 34 anos, contando da época em que ele mandou matar Antígono e assim obter o seu reino, ou 37 anos, contando da época em que ele foi feito rei pelos romanos. Ora, considerando que Herodes recebeu o título de monarca em 37 a.C., se você contar 34 anos de governo depois disto, chegará ao ano 3 a.C. O problema é que não houve nenhum eclipse lunar visível em Jerusalém no ano 3 a.C., mas apenas no ano 4. E como resolver esta confusão? Bem, alguns calendários ou alguns cálculos astronômicos mostram que também houve no ano 3 a.C. um eclipse, só que não estava visível aos moradores de Jerusalém. Daí alguns considerarem a possibilidade de que esse evento celestial possa ter sido aquele catalogado e calculado por Flávio Joséfo, mesmo que ele não tenha sido visto a olho nu. É difícil ser taxativo a respeito dessa data e dessa divergência. E sobre a Páscoa mencionada por Flávio Joséfo, aquela como ocorrendo depois da morte de Herodes, embora alguns achem que o hiato entre ambos os eventos não pode ser muito maior do que um mês, outros pensam que pode ter havido um intervalo de 13 meses entre o falecimento do rei e o eclipse, de modo que isto também favoreceria o ano 3 a.C. para a morte de Herodes. Novamente, como eu disse, é difícil ser dogmático em relação a esse assunto, embora, como já foi mencionado, por diversas outras razões, grande parte dos acadêmicos prefere trabalhar com um intervalo de 12 de março, data do eclipse lunar, e 11 de abril, Páscoa, do ano 4 a.C. para a morte do rei Herodes. Portanto, o nascimento de Jesus deveria acontecer antes desta data. Agora, vamos falar um pouco de uma aparente contradição cronológica. É que se você olhar bem na Bíblia, especialmente o Evangelho de Lucas, diz que Jesus nasceu na época do censo decretado por César Augusto e também da época do governo de Quirino ou Cirênio na Síria. Além disso, Mateus menciona a presença de Herodes como governador da Judeia. Você pode ler isso em Mateus capítulo 2, verso 1 e Lucas capítulo 2, versos 1 e 2. Isto não é desconhecido para a maioria daqueles que leem atentamente a Bíblia Sagrada. Espero que você também conheça essa história. Ocorre, no entanto, que tais informações enfrentam um problema cronológico ainda sem solução definitiva. É que a única informação extra-bíblica que temos sobre esse censo ocorrendo sob o governo de Quirino, aquele mencionado, tem uma data incompatível com os eventos relacionados em Mateus e Lucas. Quem fornece a informação histórica desse evento é, novamente, Flávio Joséfo, que o coloca no governo de Quirino e diz que o governo de Quirino aconteceu no ano 6 depois de Cristo. É lógico que Joséfo não usa depois de Cristo. A data que ele apresenta equivale ao nosso 6 depois de Cristo, percebeu? Ora, o problema é que isto seria muito depois da morte de Herodes o Grande, de modo que é difícil, com os dados atuais, encontrar uma harmonia entre as fontes, entre Joséfo e os evangelhos. Ou Cristo nasceu na época de Herodes, antes do censo mencionado por Lucas, ou na época do censo, que seria muito tempo depois da época da morte de Herodes. Percebeu a aparente incongruência entre Lucas e o historiador judeu? Em suma, o problema é que Herodes reinou na Judéia de 37 a.C. até o ano 4 a.C., ao passo que Quirino foi prefeito da Síria entre 6 e 12 depois de Cristo. Logo, nós temos uma contradição cronológica aqui. E então, como resolver esse problema? Para muitos, a solução óbvia é dizer que Lucas errou e que os episódios mencionados não ocorreram, na verdade, na história secular.
mas calma, devagar com raciocínios apressados. Não é sensato ir tão rápido assim. Até autores céticos que examinaram o conteúdo de Lucas admitiram que ele, enquanto historiador, é preciso e meticuloso nas informações que oferece, tanto de cunho histórico quanto geográfico e contextual, e também de cunho jurídico. Agora veja bem, se Lucas merece descrédito por essa aparente incongruência, o que dirá então com relação ao resto de sua obra que parece historicamente impecável? Dizer, por outro lado, que Lucas acertou em tudo, mas errou nesse quesito, também não resolve o problema, pois o que se tem no caso do censo de Quirino é uma tremenda pobreza de informações e não uma gama deles. Não temos todos os fatos que provem para longe de qualquer questionamento que Lucas não estava dizendo a verdade. Sir William Ramsay era um dos maiores especialistas em história da Ásia Menor. Cético em relação à Bíblia, ele empreendeu um projeto com a intenção inicial de desacreditar os evangelhos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos, Lucas, especialmente Lucas, para provar que a sua tese estava errada, ou seja, que o conteúdo do evangelho estava errado. E para isto, Ramsay viajou todo o Mediterrâneo, coletando dados históricos para montar uma tese que provaria a não historicidade da Bíblia. Mas, ironicamente, ao final de sua pesquisa, ele se impressionou ao descobrir que os seus achados, ao contrário de desmentir o relato do Evangelho, confirmavam a exatidão dos costumes, locais, personagens, títulos governamentais, tudo o que estava ali mencionado. Ramsay analisou as referências que Lucas faz a 32 países, 54 cidades, 9 ilhas e não achou nem um erro sequer. Por fim, o próprio Ramsay concluiu: os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reconheço Lucas entre os historiadores de primeira classe. Sir William Ramsay e outros especialistas descobriram que Lucas é um historiador impecável. Logo, isto é mais do que suficiente para dar-lhe, no mínimo, o beneplácito da dúvida, você não acha? E para resolver o problema cronológico de Lucas, os historiadores apresentam várias soluções que, mesmo sendo hipotéticas, fazem algum sentido. Por exemplo, pensa-se muito mais no possível erro de Lucas, mas esquece-se que Joséfo já se mostrou impreciso em muitos dados que ele fornece. Não é, portanto, impossível supor que Lucas estaria certo e Joséfo estaria errado, ou pelo menos incompleto em seu dado. Ou seja, o censo que ele menciona, bem como a situação de Quirino na Síria em 6 d.C., não foram únicos. O recenseamento mencionado nos evangelhos pode ter sido outro. Outra possibilidade está em Lucas, capítulo 2, versículo 2, que eu quero ler para você. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Alguns gramáticos da língua grega entendem que a palavra primeiro que aparece aqui, protos, poderia ser lida no sentido de anterior, de modo que o texto estaria dizendo o seguinte: este recenseamento ocorreu antes daquele que foi feito sob Quirino, o prefeito da Síria, o que também é uma leitura possível do ponto de vista gramatical. Ademais, que houve um censo na Judéia anterior àquele do ano 6 d.C., está evidentemente claro pelo testemunho de Tertuliano, que por volta do ano 220 d.C. escreveu o seguinte: consta terem sido efetuados recenseamentos na Judéia sob Augusto, por obra de Cêncio Saturnino, prefeito da Síria, entre 9 e 6 a.C. O testemunho de Tertuliano é de particular valor porque não depende de Lucas, mas, ao contrário, sua fonte são arquivos romanos disponíveis em seu tempo, mas que se perderam ao longo dos séculos. Há outras hipóteses, mas estas são apenas para você ver que existem modos de ajustar a cronologia de Lucas sem considerá-lo um mentiroso ou alguém não preciso em seu relato. Agora, saindo da questão do ano para a questão do dia e do mês do nascimento de Cristo, voltamos àquela questão: quando é que teve lugar a chegada do Filho de Deus nesse mundo? Foi realmente no dia 25 de dezembro?
Esse será o nosso assunto depois do intervalo. Então não sai daí, porque o Evidências volta já já. No bloco anterior, falamos sobre o censo e a provável data do nascimento de Jesus, isto é, o ano em que ele nasceu, que seria antes de 4 a.C. Deduzimos isto porque Herodes teria morrido entre 4 e 3 a.C. Logo, supõe-se que o nascimento de Jesus já teria ocorrido nessa época. Mas e quanto ao dia e ao mês? Antes de entrar mais nesse detalhe, deixe-me apenas mostrar uma evidência da historicidade do relato bíblico. É que alguns autores acharam ou acham que não procede a informação do Evangelho de que José teria de voltar para sua terra natal para realizar o censo, pois os romanos jamais exigiriam esse tipo de coisa. Isto não é verdade e eu vou mostrar para você. Hoje o Museu Britânico possui em sua coleção esse papiro datado por Millian e Deisman como pertencendo ao ano 104 a.C. E ele traz a seguinte ordem. Gaio Víbio Máximo, prefeito do Egito, declara: é chegado o tempo para que o censo seja feito de casa em casa. É necessário compelir a todos os que, por alguma razão, estejam residindo fora de suas províncias, a que retornem ao seu próprio domicílio de origem, para que possam tanto levar a efeito a ordem regular do censo, como também atender diligentemente ao cultivo de sua seção. Como você pode ver, os textos possuem muitos paralelos importantes com o relato de Lucas. A ordem para a contagem do povo, o comando para retornarem às suas próprias províncias, provavelmente acompanhados de toda a família. Estes são elementos que devem ser anotados porque confirmam a historicidade dos detalhes mencionados no Evangelho. Os críticos de Lucas parecem desconhecer esses papiros. Agora, vamos ajuntar todos os elementos para fazer algumas elaborações históricas. O Evangelho confirma que o nascimento de Jesus teria ocorrido durante o governo de Herodes o Grande, certo? Pois bem, levando-se em conta que esse terrível rei morreu no ano 4 ou 3 a.C., conclui-se que o próprio Jesus não poderia ter nascido depois desse tempo. Logo, deve-se apontar o nascimento de Cristo em algum período antes de 3 ou 4 a.C., e não no ano 1, como convencionalmente alguns o fazem. Pois bem, considerando ainda que existe um possível ciclo de 14 em 14 anos verificado nos censos romanos remanescentes, e que o segundo censo de Quirino teria ocorrido no ano 6 depois de Cristo, logo, o primeiro censo poderia ter sido por volta do ano 8 a.C. Sendo assim, Jesus teria nascido em qualquer período entre 8 e 4 ou 3 a.C. É muito provável que o seu nascimento tenha se dado dentro desse intervalo. Mais um detalhe. Levando-se em conta que Herodes o Grande, mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo, conforme o relato do Evangelho, deduzimos que quando os magos chegaram a Jesus, ele poderia ter entre 1 e 2 anos de vida. Se esse episódio da matança dos inocentes em Belém ocorreu no mesmo ano da morte de Herodes, então talvez Jesus tivesse nascido no ano 6 ou 5 a.C. Você entendeu o raciocínio? É lógico que isso também é apenas uma hipótese. Contudo, quanto ao dia 25 de dezembro, lamento dizer que é praticamente nula a chance de Jesus ter nascido nessa data. E eu vou dar algumas razões para você. Em primeiro lugar, no hemisfério norte, o inverno ocorre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano. Portanto, se Jesus houvesse nascido em qualquer um desses meses, seria uma época de muito frio e não faria sentido nenhum o fato de pastores e rebanhos de ovelhas estarem todos juntos à noite nas colinas da Judeia, conforme lemos em Lucas capítulo 2, verso 8. Esta é uma cena típica de estações quentes e não do inverno. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, havia pastores com seus rebanhos ao ar livre, nos altos das colinas. Lucas 2, 8 a 20. Manter os animais no campo, mesmo à noite, era uma prática comum daqueles dias. Mas, como dissemos, ela era propícia dos meses da primavera ao outono. Dezembro, que corresponde ao mês de Kislev, é o período de inverno e de fortes chuvas. Você pode ver isso em Jeremias 36, 22, Esdras 10, verso 9, Zacarias 7, verso 1. Ninguém deixaria um rebanho de ovelhas ao relento naquela época do ano. Igualmente, a viagem de José e Maria para Belém não seria apropriada numa época de inverno.
Pelas limitações da época, qualquer trajeto com mais de 100 quilômetros de distância exigiria grande esforço. Assim, os tempos próprios para as viagens longas seriam a Páscoa, ou a Pessa, que é em abril, ou no começo do plantio, ou também ainda no Pentecostes, ou Shavuot, que seria em junho. Também poderia ser 7 semanas depois, quando os primeiros frutos estariam maduros, ou ainda também poderia se efetivar a viagem na festa do Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, em outubro, quando os frutos então eram colhidos. Estas sim eram datas apropriadas para uma longa viagem. Portanto, embora não haja nada que impeça a comemoração simbólica do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, esta definitivamente não é a data historicamente apropriada para o seu nascimento. E qual seria, portanto, a data certa para o nascimento de Cristo? Essa é uma boa pergunta. O dia é difícil dizer, mas existe uma possibilidade quanto ao mês. Para descobrir qual seria, basta fazer uma análise de 3 fontes: o Evangelho de Lucas, o calendário judeu e o livro de 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10. Começando por Lucas, esse evangelista nos dá a informação de que antes do nascimento de Jesus, houve o nascimento de João Batista. Você pode pegar a sua Bíblia e ler isso em sua casa. Está em Lucas, capítulo 1, verso 5, e depois dos versos 23 a 28. Esses versos dizem que Isabel ficou grávida de João quando o seu marido, Zacarias, ministrava no templo como sacerdote. Ora, Zacarias trabalhava no turno chamado de Abias. E o que seria isto? Turno de Abias. 1 Crônicas, capítulo 24, conta como o rei Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos de 15 dias cada um. Assim, os turnos cobririam o ano inteiro. O verso 10 diz que Abias ficou com o 8º turno. Agora, veja bem, contando que eram 2 turnos por mês e que o calendário judeu começava no mês de Nissan, que equivale ao nosso mês de março, abril, entende-se que a segunda quinzena de Tamuz, julho, seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista e o início da gestação de Isabel. Pois bem, agora com 9 meses de gestação, Isabel deve ter dado à luz a João Batista no mês de Nissan, que seria mais ou menos março, abril. E quanto a Jesus? Lucas, capítulo 1, versos 26 a 36, diz que Maria ficou grávida quando Isabel, sua parenta, estava no 6º mês de gestação, que seria mais ou menos no mês de Tibete, mês de dezembro ou janeiro do nosso calendário. Logo, Jesus nasceria 9 meses depois disto, ou seja, no mês de Etanim, que seria o equivalente a setembro, outubro. Essa, portanto, seria uma hipótese bastante razoável para o mês do nascimento de Jesus Cristo. A data do 25 de dezembro, como dia do nascimento de Jesus, foi fixada pela Igreja Católica em 525 para coincidir, sabe com o quê? Com festas pagãs do Oriente e de Roma. Segundo alguns historiadores, foi o Papa João I quem oficializou essa comemoração, embora alguns digam que ela já existia desde os tempos do imperador Constantino. Seja como for, os cristãos do Oriente jamais aceitaram essa data do Natal e até hoje os armênios, por exemplo, comemoram o Natal não em 25 de dezembro, mas sempre no dia 6 de janeiro. Você sabia disso? E quanto a nós aqui do Ocidente, devemos abolir o 25 de dezembro? Eu creio que não. Nem tudo que tem origem pagã deve ser abolido. Por exemplo, a maior parte dos meses do ano, os dias da semana em inglês e em alemão, a contagem do tempo de meia-noite a meia-noite, todos esses são eventos de origem pagã. E não seria sensato agora rejeitar esses emblemas que já passaram a fazer parte de nossa vida. Ninguém agora vai deixar de dizer que o dia começa à meia-noite ou vai evitar chamar os meses do ano pelos nomes respectivos porque a sua origem é pagã. Ninguém em sã consciência faria isso. Imagine comigo. Alguém rejeitando chamar o 2º mês do ano de fevereiro, porque esse nome era originalmente uma homenagem a Fébruo, o deus etrusco da purificação do fogo e do inferno. Isto causaria um caos. Devemos rejeitar todos os elementos pagãos que apenas por terem a sua origem pagã fazem parte do nosso dia a dia? Eu creio que não. Esses elementos pagãos só devem ser rejeitados quando eles surgem em substituição a alguma clara ordenança dada por Deus. Por exemplo, guardar o domingo pagão, o dia do sol, vem para substituir a guarda do sábado, o dia bíblico do Senhor. Contudo, no caso do Natal, não existe nenhum mandamento da Bíblia mandando guardar o nascimento de Jesus ou dizendo claramente em que dia ele nasceu. Logo,
O 25 de dezembro não estaria no lugar de nada, nem substituindo nada, muito menos uma ordem do Senhor. É apenas uma data e nada mais. E eu acho que nós deveríamos aproveitar essa data, mesmo sabendo que não é a real, para testemunhar ao mundo que Jesus um dia nasceu. E como disse Agostinho de Hipona, de nada adiantaria se ele nascesse 1000 vezes em Belém, se não nascer uma única vez em nosso coração. Pense nisso. Portanto, sem fanatismos, mas aproveitando a data do Natal não para consumismo, não para idolatria, não para bebedice, mas para testemunhar o nascimento de Cristo, eu posso dizer para você, em nome da equipe do Evidências e da TV Novo Tempo, um Feliz Natal. O nosso programa de hoje fica por aqui, mas nós temos outro encontro com você semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, para mais um programa Evidências. Até lá!